Boa noite para quem já está chegando. Oi, Marta, tudo bom? Maíra, tá boa, Maíra? Oi, Bia, tá por aqui hoje? Que bom te ver. Buenas noches, Maria. Maíra. Boa noite, Marta. Bom ter vocês aqui comigo. Estão me fazendo companhia, né? Por enquanto estamos aqui só nós. Então podemos fofocar um pouco, né? A gente pode aproveitar esse momento para a gente bater um papinho particular. Tá tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Passaram bem a semana? Vocês estão colocando em prática? Porque eu vejo vocês sempre por aqui, né? Vocês estão colocando em prática aquilo que a gente está conversando aqui? Oi, Isabela. Tá corrido, né, Maíra? Eu imagino. Que bom, Marta, que você está colocando em prática. Oi, Isabela. O Face, não sei, não estou vendo o Face. Abre ali a janelinha. Gente, só um minuto. Ah, você fez as respirações, Maíra? E aí, deu certo? Como é que foi a ressonância com as... Oi, Isabela. Não precisa me chamar de senhora, viu? Pode me chamar de você. Ai, que bom, Marta, que você está compartilhando. Que deu certo. Foi mais tranquilo? Oi, tudo bem? Opa, eu estou aí recebendo. Não precisa me chamar de doutora, Elias. Pode me chamar de Vânia. Assim a gente fica mais próximo, mais íntimo. Que bom, Maíra, que foi tudo bem. Fico feliz de saber que foi tudo certo. E você, Elias, está experimentando? Tudo médio? Muita risada com uma parente minha, que fazia muito tempo que a gente não se via, não se via não, né? Não se falava. E aí ela me perguntou, oi, Stephanie. E aí tudo bem. E aí a gente começou a dar risada, porque eu falei, bom, se eu for dizer exatamente como estão as coisas, então é aquilo. Bem não tá, né? A vida de ninguém. Vai tirando da frente. Oi, Valéria. Tudo bem? Eu ainda me atrapalho um pouco aqui com essa história de Face, para onde eu olho, tá? Mas eu vou aprendendo, gente. Oi, querida Valéria. Boa noite, Carolina. Bom ter você aqui. E aí, o que vocês acharam do tema da live de hoje? Hoje a live vai ser bacana. E aí, eu até pus deixa eu lápis. Quem me conhece, né? Quem já história do lápis. Mas Stephanie, a Vicky também está aqui comendo uma. Quem me conhece sabe a história do lápis, né? Quem já foi minha paciente e tal, e tem alguns pacientes aqui. Então, quem puder pegar um lápis agora, dá para pegar, gente? Boa noite, Marivone, Fabiana, Drica. Vocês conseguem pegar um lápis? Vocês pegaram um lápis? Eu queria que vocês pegassem o lápis, porque no final
da live eu quero coisa na prática para vocês, bem bacana, que tem a ver com essa questão do pensamento e a realidade. Tá? Isso, legal que vocês pegaram, legal. Tá na mão, sabe, né? Você lembra, Marta? Você lembra da história do lápis, Marta? De lápis na mão, que bom. Gente, manda aí os coraçõezinhos, porque isso me ajuda. O Insta gosta aí dos coraçõezinhos, é importante. Eu acho que vocês vão bastante, né, o que eu vou falar hoje. Valéria, se de vez eu me perco, né, em me dividir aqui, mas que você está aí, tá? Gente, todas as lives, tem algumas pessoas aqui novas, né, então todas as lives, aquela página, Mind Fitness, emagrecimento sustentável, tudo bacana lá. Então, é importante, fazendo, que você está experimentando, que está tudo mais ou menos. E assim, o que é importante que vocês tenham muito claro é que precisa insistir. Vocês têm que pensar que é uma vida. Opa, obrigada, Isabela. Obrigada. Vocês têm que. Ah, que bom que eles precisam me conhecer. Vou adorar. Então, assim, é importante vocês pensarem o seguinte: que são anos funcionando do jeito que vocês funcionam, ansiosos, com problemas para emagrecer, preocupados, enfim. Não é do dia para a noite que a gente vai desconstruir isso. Mas eu falo, oi, Márcia, eu não tenho medo, tá? Eu não me sinto inapropriada afirmando que é possível gerenciar a ansiedade. Quem me conhece, quem já fez tratamento comigo, sabe disso, né? A gente consegue sim melhorar. Por incrível que pareça, a gente consegue sim melhorar, tá? Então, assim, quem não assistiu às lives anteriores, vão lá, assiste, porque tem muito conteúdo legal. E conta para as pessoas, né? Compartilha. Isso para mim também ajuda bastante, né? Ter um lá. Quando eu comecei a divulgar o meu trabalho com transtorno explosivo intermitente, que são, boa noite, Renata, que tem explosões de raiva, foi muito bom. A página cresceu e as pessoas passaram a entender o que era aquilo e que aquilo tinha tratamento. Então, é muito legal quando vocês compartilham, porque eu sempre digo que todas as questões psíquicas, emocionais, ainda sofrem muito preconceito. As pessoas acham que depressão é frescura, por incrível que pareça. Apesar de depressão ser a doença do século, né, o número de afastamento por depressões aumenta a cada dia e vai ser o maior responsável por afastamento no trabalho daqui 5 anos. Então, mesmo assim, as pessoas... Oi, Doroteia. Oi, da Flórida. Poxa vida, que legal. Que legal. Lívia. Então, por isso, Lívia, por conta do TEI? Então, vê lá o livro, assiste as matérias, tá? Tem muita coisa bacana lá. Então, é legal, né, que vocês compartilhem, que vocês me ajudem a divulgar tudo isso. E outra coisa, agora também as lives estão lá no YouTube, no canal do YouTube, que é Vânia Calazza Facinho. Tem algumas matérias minhas lá também, mas não está tudo ainda, mas a Márcia está falando que ela ainda ouve coisas do tipo que você é maluca. É verdade, e isso acontece mesmo, né? Ainda existe muito preconceito, né? Aquela história, eu sou psicólogo de mim mesmo, né? Eu faço a minha própria terapia. As pessoas ainda têm dificuldade de entender as doenças psíquicas. E vocês que estão aqui, né? É importante que vocês entendam que as doenças psíquicas, elas têm que ser encaradas e tratadas exatamente como as doenças clínicas, tá? É o mesmo processo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Vânia Calazans, eu sou psicóloga clínica, trabalho na área clínica há 30 anos,
né? Trabalhei muitos anos no Hospital das Clínicas de São Paulo, foi lá que eu fiz a minha pesquisa sobre transtorno explosivo intermitente, e há muito tempo eu trabalho com emagrecimento. A Marta está falando que não conseguiu localizar a live no Face. Depois eu te mando, tá? Da procrastinação, tá? Eu te mando. Então, faz muito tempo que eu trabalho com emagrecimento, com o transtorno explosivo, e quem me acompanha aqui por conta do emagrecimento sabe, percebeu que eu dei uma desviada, né? Eu parei de focar exclusivamente na questão do emagrecimento e abri mais para essa questão das emoções. E a ansiedade é fundamental, porque eu vejo claramente no consultório que o grande vilão é a ansiedade. Então, a gente, gerenciar a ansiedade, a gente consegue trabalhar melhor a questão do sobrepeso também, assim como todas as outras questões na vida, tá? Então, ela é uma base aí para muitos dos nossos transtornos. Gente, eu já, nas outras lives eu expliquei, no final da live eu reservo aí uns 15 minutinhos para responder as perguntas, então quem tiver pergunta, coloca aí, tá? A Vicky está aqui comigo, ela anota, e aí eu respondo, tá? Então eu vou começar, porque senão vocês sabem, quem me acompanha já sabe, que eu falo pra caramba. A minha chefe aqui vive falando para mim que eu estouro o tempo, então deixa eu começar a falar do que interessa, né? Então, eu quero que vocês me respondam aí, né? Me responde com um sim, aí ou um não. Tem alguma área da tua vida que está complicada, que está afetada, que está ruim, que está dura de levar? Tem alguma área? Profissão, você se diverte como você gostaria, você viaja o que você gostaria de viajar? Oi, boa noite, Donizete. Você está com a sua saúde em dia? Tá tudo em ordem na sua vida ou você tem problemas na sua vida? Né? As pessoas já estão que tem áreas da nossa vida que estão complicadas, todo mundo tem. Então, a gente precisa entender por que isso está acontecendo. Tá? Qual a nossa contribuição a isso? E é disso que a gente vai falar hoje. Temos uma tendência a achar, quando as coisas estão ruins, que é uma fase ruim, falta de sorte, né? Que as coisas para a gente não acontecem, para as outras pessoas acontecem, mas para a gente não. Então a gente tem uma tendência a sempre explicar essa dificuldade fora da gente. Né? Nunca a gente faz uma reflexão para entender o que acontece com a gente. Então, a gente tem que pensar sobre isso, porque quando a gente está frustrado, depressivo, ansioso, triste, infeliz, insatisfeito, a gente vê a vida de forma negativa. Tá? Então, vocês já começam a perceber que, assim, a nossa emoção já impacta no jeito que a gente vê a vida, porque se a gente está triste, se a gente está infeliz, se a gente está frustrado, a gente tem menos motivação para tocar a vida, para fazer as coisas, para reagir. Então, vocês já começam a perceber que existe uma conexão, né? Então, nós temos uma responsabilidade, nós atuamos efetivamente nos resultados da nossa vida. Nessas situações, os bons pensamentos, eles quase que desaparecem, né? A gente desfoca totalmente. Então, quem disse aí que está depressivo e tudo mais, sabe disso, né? Porque sente isso. E muitas vezes as pessoas se acostumam a viver num humor rebaixado, que a gente chama de distimia, tá? E isso gera uma desmotivação, uma desesperança, uma falta de energia, né? Então, entende como
o estado emocional da gente começa a refletir concretamente no resultado da nossa vida. Conseguem perceber isso? Então, eu vou contar uma historinha rapidinha para vocês. Eu não sei se essa pessoa está aqui, ela já esteve aqui outras vezes, é uma pessoa muito querida, ela participou da minha vida ativamente, né? Ela trabalhou, me ajudou quando as crianças eram pequenas e ela se tornou uma grande amiga minha, né? Uma pessoa muito querida, muito especial. Daqueles anjos que Deus coloca na vida da gente. E uma vez, numa conversa que eu estava tendo com ela, eu cheguei para ela e disse assim: Ivone, eu ando muito cansada, né? Eu estou trabalhando demais. Eu queria trabalhar menos, né? Eu não sei se eu falei eu queria trabalhar menos, mas eu falei eu queria descansar mais. Eu me lembro que a questão foi muito essa, que eu queria descansar mais. E aí, ela é uma pessoa de muita fé, e aí, assim, ela tá aqui? E aí ela me deu os conselhos dela e tudo mais, batemos um papo e tal. E eu me lembro perfeitamente que isso foi no começo de um ano. Quando chegou no final do ano, a gente estava conversando e... Não, no ano seguinte, né? No começo do ano seguinte, a gente conversando, e ela me perguntou, e aí, como é que tá? Como é que você tá? E tudo mais. Eu disse assim para ela, esse ano o consultório não foi legal, né? Não teve um movimento legal, foi duro, né? Foi difícil o consultório. E aí ela disse assim para mim, mas não foi isso que você falou? Que você queria descansar? Que você queria trabalhar menos? Deus ouviu. Essa foi a leitura dela. Deus ouviu. E aquilo fez um tonhonhon na minha cabeça. Eu falei, caramba, né? Então, aquilo que as pessoas dizem, né, que a gente tem que pensar no que a gente fala, no que a gente deseja, no que a gente joga para o universo, é verdade, né? A gente precisa pensar mesmo, porque com certeza o que eu disse que eu queria descansar, na minha cabeça era, eu quero ganhar, né? Eu quero trabalhar, né? Eu não quero deixar de ganhar dinheiro, eu não quero passar por dificuldades. Mas eu quero diminuir talvez o meu ritmo. Mas isso não ficou claro, né? Então, assim, com certeza, aquela sensação de cansaço, de, de peso e tudo mais, teve uma repercussão na minha vida. Eu devia estar mais desmotivada, eu devia estar menos empenhada em divulgar meu trabalho, enfim, isso teve um reflexo direto na minha vida. Então, são essas coisas que é importante vocês pensarem, tá? Se vocês forem se identificando com essa coisa do que a gente pensa, do que a gente fala, né, e como isso repercute na nossa vida, vai colocando um sim, vai jogando os coraçõezinhos aí para mim, é isso, as palavras têm esse poder, mas é importante a gente entender que não é uma coisa mágica, tá? A questão espiritual, cósmica, enfim, eu não entendo, não é a minha praia. O que eu sei é que as palavras têm um poder, sim, porque junto com as palavras, aquilo que a gente pensa, porque a palavra é resultado do nosso pensamento, né? Junto com a palavra vem a emoção. E daí o resultado é o nosso comportamento. Então a palavra tem um poder, ou seja, o nosso pensamento tem um poder. Né? Que é isso que eu estou dizendo para vocês, impacta diretamente na nossa vida. Então, por exemplo, uma pessoa que se determina que ela vai lá, jovem, com 18 anos, e eu ouço muito isso, né? Ela determina que aos 60 ela vai estar aposentada. Ela passa a vida trabalhando, se organizando, juntando dinheiro, fazendo economias, enfim, para chegar aos 60 anos e se aposentar. E ela consegue. Então, a gente tem inúmeras demonstrações, né, de que, de fato, nós co-criamos a nossa realidade, tanto para o bem quanto para o mal. Tudo que eu estou falando para vocês aqui tem comprovação científica, né? É o que eu falo sempre, a neurociência evoluiu demais,
Então, tudo que eu digo aqui para vocês tem comprovação científica. Então, para vocês entenderem melhor tudo isso que eu estou dizendo, né, para entender melhor como a mente funciona, a gente precisa entender os mecanismos da mente, né? Então, vamos lá. Muita gente tem dúvida disso. A nossa mente ela é formada pelo consciente e pelo inconsciente. O nosso consciente ocupa 10% da nossa mente, o inconsciente, todo o resto. Eu estou vendo que vocês estão falando de dor e tudo mais, eu vou falar disso um pouco mais lá na frente, tá? No final, a gente conversa sobre isso, tá bom? Se eu ficar, eu leio, mas se eu ficar prestando atenção nos comentários de vocês, eu me perco aqui na sequência do que eu tenho que falar, e aí eu não vou falar para vocês o que eu preciso, tá? Então, a mente é formada 10% pelo consciente e 90% pelo inconsciente ou subconsciente, a mesma coisa. Freud já dizia isso lá atrás, em 1800 e pedrinha, e hoje a neurociência comprova isso. Então, a parte consciente da mente, ela é responsável pela nossa crítica, pela nossa capacidade analítica, pelos nossos valores, pelas nossas crenças, os nossos juízos de valores, pela nossa memória de curto prazo. Tá? Tudo isso está na nossa mente consciente. Tá? O inconsciente é a nossa intuição, é o nosso instintivo. Tá? É o lado mais primitivo, que é responsável pela nossa sobrevivência. É aquilo que nos mantém vivos. Então, lá estão os nossos, a questão, né, a respiração, os batimentos cardíacos, a gente está dormindo e está tudo funcionando, né? É o automático. E lá está instalada, né, também a questão da ansiedade, quem me acompanha já viu isso, está nas outras lives, questão dos hábitos, das crenças e da memória de longo prazo, tá? Então, aquilo que a gente guarda, né, e as mágoas, as tristezas, ou as saudades, enfim, fica tudo lá guardadinho no nosso inconsciente, porque não é para a gente manter tudo isso aqui, né, no nosso consciente, senão a gente não consegue trabalhar, fazer as coisas, enfim. Então, conseguem entender? Vocês conseguem perceber que, assim, todo dia vocês fazem uma de coisas que vocês têm que fazer, algumas coisas automáticas, outras não, e de vez em quando a gente acessa lembranças, mágoas, recordações, que está lá num outro departamento da nossa mente, ok? Que eu costumo dizer que, assim, é um cofre, tá? Então, vocês entenderam, todo pensamento traz junto uma emoção e leva a um comportamento. Então, a gente pode fazer uma analogia com umas sementes, né? A gente planta algumas sementinhas no inconsciente então, ao longo do dia, a gente tem muitos pensamentos que caem junto às emoções. E a gente não presta atenção, está automatizado. Mas isso fica registrado no inconsciente. Então, sempre que a gente tem um pensamento, a gente cria uma imagem mental. Gente, isso é muito importante, tá? Sempre que a gente tem um pensamento, a gente cria uma imagem mental. Sempre. Você pode não enxergar isso, não ter consciência disso, mas você cria essa imagem mental. Isso fica registrado lá no seu inconsciente, tá? Então, fica tudo lá. E esse arsenal, né, esse monte de sementinhas criam o nosso padrão de comportamento. Então, o teu jeitão de viver, o jeito que você leva a vida, tudo isso que você faz, o jeito que você se comporta, o jeito que você se relaciona com as pessoas, o que você pensa, quais são as avaliações que você faz de um e de outro, tudo isso é resultado dessa série de pensamentos que você teve ao longo da sua vida e que estão registrados na sua mente e que te levaram a ter um padrão de comportamento. Então, tem as pessoas mais extrovertidas, as pessoas mais tímidas, enfim.
E aí, o que a gente precisa é assim, tudo que você planta, se você cuidar, tem grandes chances de germinar, né? E aí eu estou falando tanto dos bons pensamentos quanto dos pensamentos ruins. Quem escolhe o que a gente planta somos nós. E a gente alimenta isso, a gente cuida. Então, a gente cuida tanto dos pensamentos, porque você fica repetindo esses pensamentos, né? E aí, muitas vezes, a gente verbaliza e tudo. Então, você está alimentando essa plantinha lá no seu inconsciente, ela está crescendo, criando raízes, né? Um tronco grande, uma árvore, né? Com uma copa grande. Tanto as boas sementes como as ruins. Então, os bons pensamentos ou os maus. Então, por exemplo, quando você define, eu sou indecisa, que foi uma pergunta que eu pus aí na enquete, né? Você tem dúvidas? Toda pessoa ansiosa sente muito medo de tomar decisão. Muita gente diz que sim. Acho que 100%, viu? Então, quando você diz eu sou indecisa, eu sou preocupada, eu não consigo emagrecer, cada vez que você pensa isso, você cria uma imagem mental, e isso leva a uma emoção, e tudo isso fica como um registro no seu inconsciente, ok? Então, você, sem perceber, você repete isso inúmeras vezes. Vocês se identificam com isso? Vocês percebem isso? Que vocês repetem esse tipo de pensamento? Manda os coraçõezinhos aí. Vocês percebem que vocês repetem esse tipo de comportamento várias vezes? Né? A Isabela está falando, é isso mesmo. Então, é justamente isso, né? Isso. É isso aí. Então, é disso que vocês têm que ter consciência. Fazendo essa analogia, vai ficando mais fácil, tá? Então, pensa que você faz uma avaliação negativa de você está regando a tua sementinha e ela está germinando e ela está formando uma árvore com raiz, certo? Entendem? Então, tanto os bons pensamentos quanto os ruins. E a gente, muitas vezes, tem dificuldade de entender que esses pensamentos, eles repercutem na vida da gente o tempo todo. Né? A maior parte daquilo que nos acontece, claro que tem os eventos da vida, né? Mas a maior parte daquilo que nos acontece é resultado das nossas escolhas, das nossas decisões, tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa que tem muito problema de saúde é porque ela não se cuida, né? Ela pode até ter uma condição mais delicada, mais frágil e tudo mais, mas ela não se cuida. Quem engorda é porque come muito. Poucas pessoas têm problema metabólico, mas a gente fica achando que aquilo é resultado de alguma coisa, né? Que está lá nos meandros do inconsciente. Eu percebo muito isso no consultório, né? As pessoas, quando chegam lá para mim com questão de peso, a sensação que eu tenho é que elas têm sempre uma impressão de que é uma situação traumática, alguma coisa lá que está lá, uma sementinha lá no fundo, né? E que se ela descobrir o que é isso, por que ela sei lá, que existiu um trauma mesmo, que ela descobrindo isso, magicamente, né, tudo vai mudar, tudo vai se transformar. E, Nádia, eu diria para vocês o seguinte, a grande maioria das pessoas, em relação ao sobrepeso, por exemplo, sabe o que está errado na vida, porque impulso, por ansiedade, etc e tal. Mas é a dificuldade de resolver aquele problema. Então, a pessoa escolhe permanecer vivendo aquele problema. E aí alimenta a ansiedade, né? E tem um resultado. Gente, é muito simples a gente perceber isso. Por exemplo, vou pegar ainda o exemplo do sobrepeso. Se você diz assim,
eu quero comer aquele doce, você vai lá, come e engorda. Se você diz assim, eu vou evitar aquele doce, você não come e não engorda. E é assim em tudo na nossa vida. Por exemplo, sei lá, você está num relacionamento difícil, você tem um namorado, uma namorada que te faz sofrer, que é complicado, tá? Você escolhe, por N motivos, continuar vivendo com ele. Então, você vai continuar sofrendo as mesmas coisas. Se é uma pessoa que te desrespeita, se é uma pessoa que te maltrata, ela vai continuar te maltratando, te desrespeitando, porque você não vai tirá-la da tua vida. Entende? Então, assim, ah, tá, mas se fosse simples eu tirava. Exatamente. É isso que a gente tem que entender, tá? Existem as dificuldades, né? A gente precisa trazer isso para o consciente, mas perceber que a gente tem uma atuação fundamental nisso. São as nossas escolhas, tá? E aí tem uma coisa muito interessante que vocês vão entender no final, porque, né, que eu estou falando isso. O cérebro não registra o não. Não é que ele não registra, é assim, a gente compreende conscientemente o significado do não, né? A gente sabe o que isso representa de forma consciente. Mas o não tem uma representação, né? Eu falei para vocês que tudo aquilo que a gente pensa, a gente visualiza. E o não tem uma representação. A gente não consegue, né, pensar no não. Então, quando a gente fala, a gente forma uma imagem mental. Então, quando você diz não, sei lá, por exemplo, não coma bomba de chocolate, né? Na sua cabeça foi da bomba de chocolate, entendeu? Então, é essa imagem, registro mental que vem, tá? E isso fica registrado no mente. A imagem que veio junto com o não, ok? Estão entendendo? Tá? Então, vamos lá. Eu vou dizer para vocês agora uma frase. Não pensem num gato preto. Quem viu o gato preto aí? Manda um coraçãozinho, eu, qualquer coisa. Quem viu o gato preto quando eu falei, não pensa num gato preto? Gente, não pensa num gato preto. Formou a imagem do gato preto na cabeça de vocês. Lógico, todo mundo sabe o que é um gato preto. A gente não enxerga, né? Quando a gente imagina, a gente não é como a gente vê, mas a imagem mental, olha lá, tá vendo? Todo mundo vê o gato preto, não tem jeito, né? O cérebro tira o não dente, ok? Estão entendendo? Tá. Então, fica aí com essa informação guardadinha. Então, voltando, né? A gente agir de forma positiva ou negativa na nossa vida. Então, é importante que vocês entendam, né? Lembra da história do baúzinho que eu falei, que eu falo para os meus pacientes, que vários gatos pretos, que eu falo para os meus pacientes criarem um baú mental. Nesse baú, que é o nosso inconsciente, estão os nossos sonhos e os nossos medos, tá? Entenderam? No mesmo baú, nossos sonhos e nossos medos. Vou contar para vocês uma situação que aconteceu hoje no consultório. Eu tenho uma paciente, né, uma garota, e ela está num momento de muito sofrimento, tempo, e nós chegamos à conclusão de que ela tem um transtorno bipolar de personalidade. E o transtorno bipolar é um transtorno que traz consequências muito sérias, né, na vida, de relacionamento, na maneira como a pessoa se coloca na vida, enfim. É um transtorno que, se não é tratado adequadamente, né, traz muito sofrimento. E ela, há muitos anos, sofre com isso. E ela tinha suspeita de que ela pudesse ter transtorno bipolar.
E aí, durante as nossas sessões de terapia, eu fui enxergando esse diagnóstico e eu pedi uma avaliação psiquiátrica. E ela foi no psiquiatra e o psiquiatra disse que sim, que ela tem um quadro de transtorno bipolar, tipo 1. E aí tem que entrar com medicação, não tem jeito, tá? O transtorno bipolar, para ser bem tratado, além da psicoterapia, ele precisa da medicação porque é um transtorno de humor. E ela está resistente a fazer o tratamento medicamentoso. E nos últimos meses, 4 meses, 5 meses, já não sei quanto tempo, a gente vem falando disso, porque apesar dela ter tido, ela ainda foi num outro psiquiatra e tudo mais para comprovar esse diagnóstico, ela não consegue se decidir aí ela não consegue se decidir começar o tratamento. E hoje a gente estava falando disso. Por quê? Porque estava falando dos medos e dos sonhos. Ela tem uma expectativa de que se ela se tratar, se ela tomar a medicação, ela pode ter uma vida muito melhor do que ela tem. Mas, ao mesmo tempo, ela tem muito medo de tomar a medicação e não dar certo. E aí, né, toda essa expectativa que ela tem de que um dia ela pode ter uma vida legal, vai por água abaixo. Entende? Como fica junto, e na vida da gente isso acontece o tempo inteiro. A gente tem, sei lá, por exemplo, você quer mudar de país, mas você sente medo. Né? Medo de ficar longe das pessoas que você gosta, medo do que pode acontecer com você. A gente tem sempre, junto com os sonhos, a gente tem os medos. E os medos, né, proteger, mas ao mesmo tempo, né, muitas vezes eles empacam a nossa. Então, é aquela história, tá? O nosso inconsciente trabalha no automático, ele não avalia, ele não quer certo e errado. Então, muitas vezes, quando nós transgredimos, quando nós vamos contra os nossos valores, a nossa forma de pensar e tudo mais, é porque nós estamos agindo no impulso, tá? Então, o que a gente precisa entender é que para trabalhar de forma produtiva, a partir de tudo isso que eu estou dizendo, tá? É importante, quando você vai falar sobre você, sobre o que você quer, tá? Que você fale no presente e no imperativo, tá? É uma ordem, é dar uma ordem para o nosso cérebro, para o nosso inconsciente, mesmo que a princípio você não acredite nisso. Então, por exemplo, eu emagreço todos os dias, eu caminho todos os dias. Isso eu coloquei na minha vida. De tanto eu pensar que eu caminhava, eu comecei a caminhar. É verdade, gente. Porque a gente faz o que a gente pensa. Então, se você ficar repetindo, isso se torna um mantra e você sai fazendo. Então, eu me torno uma pessoa menos ansiosa. Eu estou menos ansioso. Então, assim, quando vocês falam, pode perceber, tá? Eu perguntei agora há pouco, e vocês estão melhores? E alguém respondeu assim, um pouco. Quando essa pessoa respondeu um pouco, ela teve medo de acreditar que ela pudesse estar melhorando e se frustrar. Então, ela focou mais no negativo, tenho certeza, do que no positivo. É meio que assim, eu estou melhorando, mas eu já tive melhor outras vezes, e daí eu volto, né? Eu já tentei, e sempre que eu começo, dá certo, mas depois eu volto atrás. Entende? Então, mesmo que a gente não acredite naquilo que a gente está falando, porque é uma maneira de você, tudo isso para você mesma,
né, que você está num processo de mudança, que você está caminhando rumo ao aquilo que você quer na vida, a maneira como você quer viver. Então, o mais importante, o pulo do gato preto aí, né, é a gente se tornar mais consciente dos nossos pensamentos. Então, eu vou dizer para vocês 4 passos, tá? Ajudar vocês nesse sentido. Vamos romper com tudo ou nada, o 880, tá? Então a gente vive no extremo. Ou a gente é feliz ou a gente é triste, ou a gente é bem-sucedido. Em tempos de rede social, isso virou um inferno. Tanto é que o número de suicídios entre jovens aumentou muito, porque as crianças, os adolescentes, aumentou o número de suicídios na infância. Eles começam a olhar aí nas redes sociais, todo mundo feliz, todo viajando, todo mundo. E aí ele olha para a vida dele e fala: bom, desculpa, a minha vida é uma merda, né? E aí ele se sente desesperado. Então a gente precisa romper com esse 880, tá? Porque a gente tem uma tendência a construir imagens negativas. A grama do jardim do outro sempre vai ser mais verdinha, gente. Sempre. E isso gera na gente muitas emoções ruins. Porque você começa a pensar no que você não tem, no que você não é. Isso faz você, ao invés de focar nas suas competências, nas suas qualidades, você foque na insegurança, na desesperança, na incapacidade, isso tudo aumenta a ansiedade, tá? Então, a gente tem que escolher, aprender a escolher o que quer ouvir, o que quer ver, o que quer sentir. Veio um pensamento ruim, você começou a lembrar de uma história triste, de um ex lá que te infernizou a vida, que te fez sofrer, manda embora, né? Tira, porque isso está alimentando uma emoção ruim, desagradável. Então, a gente tem que ter essa consciência, escolhe o que você quer pensar, tá? Troca os pensamentos disfuncionais por pensamentos assertivos, que é aquilo que eu falei, né? Mesmo que você não acredite, né? Sai das... Porque, assim, o negativo te mantém na zona de conforto. O que é a zona de conforto? Aquilo que é conhecido. Hoje, atendendo uma paciente com uma questão de emagrecimento, ela falou assim, eu tô melhor, porque eu vi que ela estava mais magra, né? E eu atendo ela por Skype, e eu vi que ela estava mais magra. Aí ela falou, eu não tô pesando. Eu falei, legal, porque muitas vezes na balança atrapalha mesmo. O que importa é você estar vendo a roupa. Aí ela falou, mas... E aí ela colocou, né, o fato dela estar emagrecendo, não nela, não nas mudanças que ela está fazendo, porque ela está fazendo várias, tá? Mas no tratamento, no médico, no remédio, no isso, aquilo outro, e desfocou dela, tá? Então, vamos trabalhar nesse sentido, né? Reforçar o pensamento assertivo, ok? Assim, consegue reprogramar a nossa mente, tá? Pensa lá, ninguém vai ficar musculoso se não for à academia treinar. Então, não adianta querer gerenciar a ansiedade se não fizer as respirações, se não fizer os relaxamentos. Hoje eu pus, não sei se vocês viram, quem viu, coloca um eu aqui para eu saber, manda um coraçãozinho. Eu pus no Stories um relaxamento de 3 minutos, justamente isso que a gente está falando aqui agora, tá? De criar a imagem mental e tudo mais. E eu falei para vocês, quem fizer por 60 dias, coloca um objetivo, vocês vão sentir a mudança, tá? Então, o que a gente precisa é ter disciplina e foco. Então, faz lá, né? Eu vou salvar depois a técnicazinha, como é que chama aqui? Nos destaques. Coloca um lembrete, né? Todo mundo vive com celular, coloca um lembrete na tela do celular, que você precisa fazer o exercício, aquele lá, 3 vezes por dia, tá? E aí, vamos lá, né? Eu falei no presente e no imperativo, então decreta, tá? Eu sou, como eu coloquei lá, eu sou bem-sucedida, eu sou esbelta, eu sou uma pessoa tranquila, decreta, né? Porque quando você decreta, você pensa, você sente, você se comporta, você vai adquirir mais segurança, tá? Então imagina, você lá, né, bem-sucedida, segura, confiante e tal.
Eu vou dar uma corrida aqui porque eu quero fazer o negócio do lápis com vocês, tá? Então, deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Então, faz uma listinha aí do que você quer ser, de como você quer ser, e tá com isso, treina, tá? Agora nós vamos fazer a coisa do lápis, tá? A imaginação, a visualização tem um poder incrível, tá? A imaginação supera a realidade. O Einstein já dizia isso. É muito simples vocês entenderem isso. Olha aí ao seu redor, onde você está. Olha para as coisas que estão aí. Para que essas coisas existam, alguém pensou, alguém imaginou, alguém criou isso mentalmente. Isso foi primeiro projetado na imaginação de alguém. Qualquer coisa que seja ao redor de vocês. Então, a imaginação, ela é muito forte, tá? Então, quem está com lápis aí, agora, presta atenção, porque como eu não estou com vocês, eu não estou vendo vocês, presta atenção no que eu vou dizer, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. E quem fizer, depois vai entrando e vai me dizendo. Então, ó, presta atenção. Eu quero que vocês vão até uma parede, onde vocês têm um espaço para se movimentar. Fica de costa, encosta na parede, tá? E dá 2 passos para frente. Estão entendendo? Então, encosta na parede, uma parede que você possa se movimentar, com o lápis na mão, tá? Vai lá com o lápis na mão. Dá 2 passos para frente. Fecha seus olhos, tá? Não, desculpa, não fecha nada. Não vai lá ainda, tá? Eu vou explicar depois de novo. Aí você encostou na parede, deu 2 passos para frente com o lápis na mão, você vai abrir os braços e você vai girar seu corpo e vai marcar um pontinho na parede até onde você foi, sem sair do lugar, tá? Depois você vai fechar seu olho, tá bom? Então, gente, vão lá, se posicionem. Vai todo mundo para a parede. Eu vou dar um tempinho aqui para esperar. Eu estou aqui imaginando vocês aí indo até a parede, tá? Então, encostem na parede, deem 2 passos para frente, com o lápis na mão. Agora, abre os braços, não sai do lugar. E gira o corpo, vai pela tua esquerda, vai, vamos lá. Então, abre o braço, vai pela esquerda. Gira o máximo que você pode e marca um pontinho na parede sem sair do lugar. Tá? Volta o braço, fica de novo paradinho aí. Agora, fecha seus olhos. E só imagina. Não abre os braços, não sai do lugar, não faz nada. Eu quero que vocês só imaginem de olhos fechados. Se imagine girando, como você fez agora, o máximo que você pode. Você pode muito. Você pode muito mais. Na sua imaginação, você pode tudo. Na sua imaginação não tem limites. Então, se esforça e dá o máximo que você pode de você. Só imaginando. Agora volta, né? Você vai fazer pela segunda vez. Só imaginando. Abre os braços, na tua imaginação, gira de novo. Dessa vez você vai se superar. Você vai mais longe do que na primeira. Se visualiza, girando o máximo que você pode. Pronto. E agora a terceira vez. Você já fez uma primeira de olhos abertos. Você fez 2 na sua imaginação. Então você está super treinado. E agora você vai além. Vai lá, se veja indo além, se superando. Na tua imaginação você pode qualquer coisa. Então se veja se superando. Vai lá. Pronto.
Agora, eu quero que você abra seus olhos, abra seus braços e gira o corpo e veja para onde você foi parar, aonde você foi parar. Quem foi além daquele pontinho que marcou, escreve eu aí para mim. Vamos lá, gente. Quero coração, quero eu. Quero saber, quem foi além? Nossa, foi todo mundo para longe aqui, ó. Tá um... Olha lá. Ô, Jane, é você, né? Aí, ó. A Jane, Leandro, Isabela, Tamara, Clique Bel, a Vicky, Lô. Vamos ver, mais alguém? Ah, você teve que atender a porta, Elias. Fátima. Depois faz, Elias. Depois faz. A Vânia, a Rosana, a Lívia. A Lívia acabou a bateria. Gente, então assim, para a gente encerrar, tá? Para vocês, para eu abrir aqui para perguntas. Olha, é isso. Na inglês, né? Vocês foram além, entendeu? Por quê? Porque quando vocês fizeram a primeira vez, vocês estavam trabalhando com o consciente. Vocês estavam trabalhando com o limite que vocês acreditam que vocês têm. Depois, Rosângela, depois assiste e faz, tá? Vocês estavam trabalhando no limite que vocês acreditam que você tem. Quando você trabalhou na sua imaginação, você foi além. Então, é muito simples vocês perceberem isso. É muito simples. Todas as áreas que vocês são bem-sucedidos é porque vocês trabalham muito na imaginação, a superação. Tá? Então, é isso. Vamos lá. Agora eu vou abrir aqui para a gente bater papo. Tem pergunta, Vicky? Então, é que ela perguntou uma coisa que eu acho que você já falou. Não faz mal. Como se livrar desses pensamentos no dia a dia? A Sandra Rufino no Face. Ó, a Sandra Rufino no Face, né? Ela me perguntou como se livrar desses pensamentos no dia a dia. Sandra, é o seguinte, a gente não tem como os nossos pensamentos, tá? Eles vêm, eles aparecem. É instintivo, as coisas ruins acontecem, os problemas existem, então os pensamentos vêm. O que é importante? Você se tornar consciente dele. Então, quando você percebe, porque vai chegar, porque assim, a gente começa a trabalhar com os pensamentos no ático, tá? Então, na hora que você toma consciência do teu pensamento, sei lá, eu vou usar esse exemplo que eu dei aí da relação afetiva ruim. Você começa a ruminar aquilo, né? Desfoca, muda o pensamento, né? Coloca um pensamento assertivo nesse lugar. Por exemplo, eu não tenho saída. Obrigada, Jane. Eu não tenho saída. Muda o pensamento, troca. Eu tenho saída sim. Eu vou encontrar saída. Eu vou superar esse problema. Eu posso não saber agora como eu vou fazer isso, mas eu vou fazer. Entende? Então, o pensamento vai vir, mas você troca o pensamento. Mesmo que a princípio você não acredite nele, que te pareça impossível, não importa. O que você precisa é mudar esse comando que você está dando para o teu cérebro. Você precisa trabalhar num outro ritmo. Ó, Rosana, você está dizendo, né, que você é estressada, explosiva, que sabe que isso não é normal, mas não consegue controlar. Então, o que você precisa fazer? Presta atenção em você. Nas outras lives eu falo, quando a gente está ansiosa, quando a gente está irritado, quando a gente está bravo, tudo que a gente não quer é se acalmar. A parte instintiva quer que a gente
reaja. Então, traz isso para o teu consciente e decide. Eu vou fazer a respiração, eu vou fazer os exercícios para me tranquilizar, eu vou buscar recursos para lidar melhor com as minhas emoções. É uma questão de trabalhar com o teu pensamento. É lógico que tem as questões que são mais profundas, por exemplo, o transtorno explosivo intermitente e tudo mais, mas você vai melhorando. Ó, física quântica. Tamara, é isso aí, né? Estala os dedos perto do ouvido e declara, cancela, pronto, o pensamento indesejado vai embora. Isso é uma técnica mesmo, né? Faz isso, cancela, né? Muda, troca, porque aí o que você faz? Você interrompe, né, aquele ciclo de sofrimento que você está. Quando você faz isso, né, você interrompe aquele ciclo de sofrimento. Você escolhe mudar de emoção. E isso reflete na tua vida. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu vi que vocês falaram muito de dor. A gente tem pouco tempo, mas assim, tem alguma coisa que vocês queiram falar de dor? Dor é atencional, tá? Então, uma maneira de aliviar a dor é desfocando a atenção, é relaxando, é procurando distensionar, se aliviar. Então, o relaxamento ajuda bastante, tá? Mas eu posso falar mais sobre isso, posso falar mais sobre dor depois. Então, Rosana, dá uma olhada na minha página lá do transtorno, tá? Qualquer coisa me escreve no direct que eu converso com você, tá? Então, ó, dor no pescoço, é tensão, muitas vezes é tensão, né? A Karine está dizendo que é muito ansiosa com a saúde, sofre demais, fica em pânico. Então, Karine, faz a respiração, começa a trabalhar a tua ansiedade com a respiração. Sempre que você faz a respiração, você sai do pânico. Não tem jeito, mas você tem que persistir na respiração. Essa vontade de vomitar é porque o nível de ansiedade está muito alto. Karine, eu falo o tempo todo sobre ansiedade. Vai nas minhas páginas, vai na página do Face, põe aí a página do Face, Mind Fitness, tem umas 4 lives lá que eu estou falando de ansiedade, tá bom? E no seu canal do YouTube. E aí tá no meu canal do YouTube, Calazans. Às vezes é até mais fácil, né? Pelo Vânia Calazans. Vai. Então, qualquer dor que você sente, você pensa que você vai morrer. É assim mesmo, isso é ansiedade, você não vai morrer, tá? Ninguém morre de ansiedade. Pode ter certeza absoluta disso. De ansiedade você não vai morrer. O que você precisa é querer gerenciar a ansiedade, tá bom? Vi que eu tenho que encerrar, é isso? São 9h29. Fala que a gente pode fazer uma sobre dor. Eu vou fazer uma sobre dor, tá? Eu vou colocar uma caixinha no Stories perguntando o que vocês querem, tá bom? Sobre o que vocês querem que eu faça a próxima live. Gente, vou ter que acabar o Insta. Limita meu tempo, senão eu ficava aqui falando. Tá bom, gente? Adorei a companhia de vocês, foi muito bom. Semana que vem a gente está aqui de novo. É uma pena, Marta, você sabe que eu falo. Gente, beijo, tá bom? É só apertar aqui e encerrar, Vicky?